O Ponto de Cultura Afro-Amazonas apresenta as mulheres e o movimento abolicionista no Amazonas. As mulheres e o movimento abolicionista no Amazonas. 13 de maio de 1888, 4 anos depois de o Amazonas ter libertado seus escravos, se dá a assinatura da Lei Áurea que libertaria os escravos. Porém, o cativeiro social continua a nos mascarar e discriminar. 10 de julho é a data em que o Amazonas libertou seus escravos, tornando-se o segundo estado brasileiro a proclamar a libertação dos escravos, atrás somente dos estados do Ceará, e 4 anos antes da Lei Áurea ser sancionada pela Princesa Isabel, ocorrida somente em 1888. Foi com a nomeação do presidente Teodorito Costa de Farias Souto para a província do Amazonas, em fevereiro de 1884, que se deu a proliferação das sociedades abolicionistas na capital e no interior, quando se juntaram à Sociedade Emancipadora Amazonense, que foi criada em 1870, e a Libertadora de 1881. O discurso legislativo do Brasil oitocentista entendia as mulheres como fragilistas sexo, ou seja, elas eram consideradas indivíduos que estavam em permanente tutela do pai ou marido. A elas não estavam disponíveis o exercício pleno da cidadania. Esta lógica agia também sobre a determinação dos espaços sociais e públicos e do privado. Assim, espaço público e político estavam destinados aos homens e o privado, isto é, o doméstico estava ligado ao sexo feminino. Logo, diante de uma configuração social na qual a mulher possuía poucos ou nenhum estatuto de cidadania e que a elas estavam guardados o direito e a atuação não existia, quase que exclusivamente ao território doméstico, como elas poderiam agir ou fazer uso do poder político e público. A participação feminina no movimento abolicionista demonstrou a imensa capacidade de fluidez das mulheres para se infiltrarem no campo político, devido aos graus de estratificação de classe na sociedade brasileira. A maior parte da população estava impedida de participar nas atividades políticas, uma vez que não era considerado sujeito com capacidade cidadã. Entretanto, algumas mulheres, por razões de nascimento, casamento ou herança, tiveram autoridade política, ou pelo menos acesso informais a uma influência política. Assim, as mulheres pertencentes à elite amazonense tornaram-se as grandes protagonistas do movimento abolicionista na província em 1884. Associadas em um grupo misto ou só de mulheres, elas foram partes essenciais na formação de uma ideologia e no cotidiano político nesse momento buliçoso da história brasileira. Para uma grande maioria das mulheres, não só no Amazonas, o abolicionismo representou sua entrada na esfera política. É certo que as suas ações tinham mais afinidades com as sociedades típicas aos recônditos femininos, como doação e recitais. Sabemos que para a sociedade da época, a esfera política era apanágio, quase que exclusiva aos homens, e que por isso uma dada concorrente da historiografia brasileira considerou as ações das mulheres envolvidas no movimento abolicionista como simplórias extensões de sentimentos e amabilidade, visão estas que refletem bem a dualidade do homem público e político e das mulheres encasteladas e promotoras de distração. Nosso olhar sobre as mulheres abolicionistas vai além desta estreiteza dual de gênero, uma vez que sua atuação ocorre no espaço da política
e do poder, independentemente das diversas estratégias adotadas. A imprensa por nós usadas como fontes primárias para seguir os vestígios das mulheres abolicionistas no Amazonas deve ser lida com atenção, mesmo se tratando de um jornal possivelmente escrito por mulheres, como é o caso do Abolicionista do Amazonas, uma vez que não nos esqueçamos de como a linguagem periodicista acentuou os limites entre feminino e masculino. Assim que neste discurso a mulher aparece sempre atrelada à sua condição nobre de caridosa. Outra sociedade emancipadora importante foi a Sociedade de Moças Filhas do Amazonas, que tinha por fim promover a libertação dos escravos da província, animando a iniciativa particular e auxiliando os poderes públicos, tendo à frente como presidente uma jovenzinha de 13 anos, Dona Olívia Aranha. Faziam ainda parte da direção o vice-presidente Maria Simpson de Amorim, José Moreira, Ângela Câmara, era tesoureira. Consta ainda que essa agremiação recebeu da sócia Dona Maria de La Select Castro da Costa R$ 68.000, 15 que foram do seu fundo monetário. Estes dados apontam que as mulheres da elite, ao dirigir clubes e associações, demonstram sua plena capacidade de atuar na esfera pública e política, borrando assim o limite entre masculino e feminino. Essas mulheres lidavam com a burocracia que envolvia não só elas que gravitavam em torno das estratégias da política abolicionista. Havia ainda a burocracia aplicada, necessária para a função da associação, e aqueles relativo à gerência dos valores da entrada e saída dos fundos monetários para as manumissões. Estamos, portanto, diante de mulheres manejando documentos e discutindo temas que entravam além da receita culinária e história de folhetim. Tais perspectivas nos levam a redimensionar o pensamento acerca das atitudes e participação das mulheres na luta abolicionista, a fim de enfraquecer a ideia de que as ações masculinas são sempre únicas e dominantes e nas quais as mulheres não passam de meras coadjuvantes. Com relação às alforrias assinadas na província, percebemos que a maior parte das cartas beneficiavam mulheres. Elas representavam 56% do total das alforriadas, colaborando com o padrão típico de alforriados encontrados em todas as áreas do Brasil. A animação abolicionista foi efusivamente comemorada com a entrega das cartas de manutenção aos últimos escravos da capital. Era 23 de maio de 1884 e Manaus estava em festa. Tudo era movimento e vida. Tudo denotava contentamento, dizia a Folha Abolicionista do Amazonas. Reunidas junto aos seus pares abolicionistas ou acompanhadas de seus maridos, as mulheres estavam à volta pela Praça Dom Pedro II e pela Câmara Municipal no centro da cidade. No interior da Casa do Governo, em meio aos colorosos discursos, destacaram-se Dona Maria Teles, Dona Zara Teixeira, umas tantas alunas do Colégio Amazonense e uma jovem representante do Clube Escola Abolicionista. Essas mulheres subiram à tribuna e se pronunciaram, evocando a importância política, o pioneirismo e o exemplo que a província do Amazonas dava ao restante do império. Elisa Souto foi uma dessas mulheres, uma dessas lideranças, sendo ela ainda muito jovem, esposa de Teodorito Souto,
governador da província, uma das que mais liderou e que mais conseguiu arrecadar fundos para que a abolição das mulheres escravizadas acontecesse. A abolição no Amazonas, do ponto de vista histórico, a presença negra no estado também é evidenciada. O Amazonas teve aporte de escravos oriundos do Pará e Maranhão, verificável em documentos e relatos da época, bem como em consequências culturais no estado, como o tambor de Mina e o boi-bumbá. O Amazonas foi o segundo estado do país a abolir a escravidão, 4 anos antes da Lei Áurea, de 1888, após uma campanha abolicionista de 16 anos largamente documentada. Teve o African House e, no pós-abolição, conhecidos bairros negros como a Vila São José, onde hoje é a Praça da Saudade, Seringal Mirim, a tradicional Praça 14 e os Zumbi dos Palmares. Teve também o primeiro governador afrodescendente do Brasil, Eduardo Ribeiro, em fins do século XIX. Presença histórica de negros, barbadianos e seus descendentes. Recentemente, começamos a ser mapeado remanescentes de quilombos em áreas do interior, Manaquiri, Novairão, Rio Mará, e o reconhecimento do quilombo urbano de São Benedito, na Praça 14. O Ponto de Cultura Conexão Afro foi fundado como movimento em 2008 e se tornou ponto de cultura certificado pelo Ministério da Cultura em 2014 e reconhecido em 2016. E tem como principais objetivos trabalhar a autoestima e aperfeiçoar a imagem do cidadão, da cidadã negra, junto à sociedade amazonense e nacional, combater o preconceito e a discriminação racial, racismo, resgatar e divulgar a participação dos africanos e seus descendentes na construção da nação brasileira, debater as questões de interesse e fomentar a justa inserção social dos afro-brasileiros. Para tal, focamos nossas ações na educação através de palestras escolares de todos os níveis e na luta pela implementação da Lei 10.639 sobre história e cultura da África brasileira e africana nos ensinos fundamentais e médios, além de debater sobre a importância das cotas universitárias, entre outros temas. A divulgação e conscientização através da presença na mídia, entrevistas e debates, presença na rede social, criação de participação de eventos culturais. A atuação política com a participação em conferências, seminários de políticas públicas diversas, busca de parcerias com a sociedade civil e atuação junto ao poder público na reivindicação de ações afirmativas e parcerias, relacionamento com outras entidades do movimento negro e outros setores discriminados da sociedade, defesa e apoio das vítimas do coronavírus 2019 foi uma das nossas lutas e está sendo até agora. Apoio às comunidades afetadas onde estamos inseridos.